Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Tio Nitro Doido Demais Blog, que tem várias coisas, incluindo dicas de escritores. Eu gosto de escrever e ultimamente eu tenho lido muitos livros com dicas de escritores. Eu tenho uma experiência escrevendo contos e livros já há muito tempo, então pela falta de material em português e até no YouTube sobre isso, resolvi fazer esses Nitro Dicas com essas dicas para escritores iniciantes. Espero que vocês gostem. Nós estamos hoje no nosso episódio 3, o terceiro episódio do Nitro Dicas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre organizando-se para escrever um livro. Então a primeira coisa que você tem que organizar, então decidiu escrever um livro. Você quer escrever o seu livro lá, está com uma ideia, gosta de escrever, já escreveu vários contos e tal, e eu falei assim, não, finalmente vou pegar e escrever os livros. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é ter uma rotina da escrita. Isso ajuda muito, tá? Se você conseguir um horário todos os dias, ou alguns horários fixos na semana, ou fazer um esforço de escrever pelo menos 1 hora, 30 minutos, 1 hora todos os dias, mesmo que seus horários sejam mais loucos, assim como eu, por exemplo, eu vou aproveitando qualquer horário livre do dia, abro, tenho um caderninho, esse aqui, por exemplo, que eu uso para onde eu anoto coisas, aqui, anotações, coisas que eu vejo na rua, vou escrevendo ideias e tal, né? Então aqui, por exemplo, esse caderninho tem muita coisa do livro que eu estou escrevendo. Eu desenho um pouco os personagens e tal. Você pode usar um smartphone, alguma coisa assim, mas o importante é criar uma rotina de escrita, 1 hora exata todos os dias para você sentar e escrever. Mesmo que de vez em quando vai ter dia que você vai estar inspirado, vai ter dia que a musa vai desaparecer e você vai sentar, ficar na frente, olhando na frente do computador ou com o livro vazio, assim, com a página em branco, mas vai escrevendo, escreve ideia de cena, ideia de história, um personagem, vai se desafiando e criando essa rotina de escrita é o primeiro passo para você escrever numa boa. A outra coisa que eu costumo falar, que ajuda muito, né, que me ajuda muito, é estabelecer metas. Então um dia você vai escrever 10.000 palavras em meia hora, 30 minutos. Em programas como o Word, do Office, por exemplo, tem vários programas que você pode ver quantas palavras você escreveu, né? Aí você estabelece uma meta diária e vai lá e tenta cumprir. Então, você prepara a rotina de escrita, um horário para você escrever, né? Preparar o cenário da história, sobre onde que vai se passar, qual que é o lugar, qual que é o cenário, é Brasil, é Belo Horizonte, ano 2058, é Brasil Colônia, é um mundo de fantasia totalmente criado por você, né? Então cria o cenário da história. Muitas vezes você não precisa criar o cenário todo, você cria só o cenário daquela situação e vai deixando para desenvolver depois, né? Criar os personagens, eu gosto de criar os personagens antes da história, e depois vão surgindo novos personagens, eu dou uma parada, volto lá, crio o personagem, a biografia dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, os sonhos e tal, para ir evitando, para sair dos clichês. Se você criar personagens muito bons, com uma biografia, com conflitos internos, a história vai surgir naturalmente da interação desses personagens. Ela surge da motivação dos próprios personagens, né? Então, prepara o cenário, cria os personagens e organizar as notas, referências, pesquisas e ideias, né? Então, se você está usando papel, cadernos e tudo, há muito tempo atrás eu usava isso. Faz umas pastas onde você pode, por exemplo, pasta dos personagens. Então, tudo dos personagens você coloca ali naquela pasta. Pasta do cenário, todas as anotações sobre o cenário você coloca naquela pasta ali. Você pode escrever à mão, usando pastas para organizar, ou você pode usar os programas de computador, como o Word, LibreOffice, o Google Docs, onde você vai criando arquivos, onde você coloca as suas referências, as ideias. Tive uma ideia, vou fazer numa floresta amazônica. Então, você pega umas informações sobre florestas, sobre os lugares e vai colocando em pastas no seu computador, né? Isso ajuda também. Eu, atualmente, isso foi dica de escritores profissionais nos Estados Unidos, eu uso um programa chamado Scrivener, que é fantástico. Ele não é muito caro, você pode comprar pela internet, baixar, é muito bom, chama Scrivener. E é um programa que
faz todo esse trabalho pesado de organizar notas por cartões. Ele faz tudo que um escritor profissional precisa. Ele organiza cenas, organiza as notas, você coloca referências, pode colocar imagem. Então fica a dica aí, o Scrivener, tá? A dica aí para softwares brasileiros, quem quiser fazer um programa parecido com o Scrivener, porque é fantástico o Scrivener. Pode usar o Scrivener, mas pode usar o Word. Eu uso tudo. Eu uso Google Docs para escrever. O corretor ortográfico do LibreOffice, por exemplo, é muito bom. Então eu escrevo no LibreOffice, tiro o texto, jogo no Scrivener e a gente vai fazendo. Atualmente eu organizo tudo no Scrivener mesmo, né? Uma coisa importante, quando você está organizando para escrever o livro, separar, eu falei no vídeo anterior, o momento de criação dos momentos de edição. Então, um dia, se você é do improvisador, né, os tipos de escritores que eu falei no vídeo 2, você pega, vai escrevendo, até chegar ao final do livro, né? Se você é aquele que escreve um pouco e edita depois, né? Escreve num dia, você trabalha só a criação, no dia seguinte você trabalha a edição. Se você é um snowflaker, um floco de neve, que é o planificador e improvisador, você vai trabalhar nos primeiros meses só com o sumário inteiro do livro. Nessa hora, é uma mistura de edição com improviso, assim. Você vai organizando as cenas e tal, até quando a história fechar toda, você começa a escrever. Se mudar alguma coisa, você muda lá no sumário. Mas o importante é não deixar esses dois momentos cruzarem entre si, senão dá bloqueio de escritor, né? E, para organizar, está escrevendo a primeira versão do livro, vai seguindo, segue em frente até o final, vai escrevendo, 1.000 palavras diárias, 2.000 palavras diárias, 3.000 palavras diárias, chega até o final da primeira versão. Se você é planificador, chega até o final do sumário do livro, né? Sem revisar, vai só seguindo o fluxo da história. Terminou a primeira versão, você vai reler, vai reorganizar, vai ver o que aconteceu, ver personagem que está demais, personagem que você pode juntar dois personagens num só, cena que está extra, que não precisa, e vai fazendo essa edição depois. Então, a primeira versão, o importante é terminar a primeira versão. Poucos são os escritores, o que se separa os escritores prós, os profissionais, dos escritores amadores, é o que os profissionais eles começam a primeira versão e vão até o final, estando ruim, estando bom, né? O Ernest Hemingway, ele costumava dizer que a primeira versão, o first draft de um livro, looks like shit, né? Parece uma porcaria, uma droga, uma merda. E é para ser assim mesmo. Você não vai mostrar para ninguém, nem para sua mãe, a primeira versão do seu livro. Essa primeira versão é para você trabalhar, para você ver a história, para você no meio daquilo ali tirar as partes boas. Depois, na segunda versão, você vai ir limpando esse livro até ficar chuchu, bom demais. Na segunda versão, né, uma dica que eu dou é ler em voz alta. Você vai lendo em voz alta, você vai escutando a sua história, né? Você vai vendo se as frases estão legais, se você está cometendo muitos erros. Esse é um jeito muito, principalmente para quem está começando, que não tem revisor, e a revisão aqui no Brasil, infelizmente, eu falo como professor de letras e tal, ela ultimamente está muito fraca, porque paga-se muito pouco para os revisores, que é um trabalho muito importante, mas aqui no Brasil, que ninguém liga para a cultura, infelizmente, está começando a mudar, eu sou otimista. A revisão é fraca, então, antes de mandar para a revisão, caso você tenha, ou se você for fazer a revisão própria, né, hoje tem vários autores que estão publicando por conta própria, uma dica é essa: leia em voz alta. Usa um computador, um gravador, um celular e grava o seu livro inteiro, você lendo, depois você escuta. Aí você vê, nossa, esse parágrafo está esquisito, esse parágrafo está bom, porque quando o leitor estiver lendo, ele vai ler e vai falar dentro da cabecinha dele, dentro lá, vai ter a vozinha lá falando. Então, leia o texto em voz alta, ajuda. Resumir a história, sendo qualquer tipo de escritor, improvisador, planificador, improvisador, né? Você faça um resumo da sua história. Terminou o livro, resume a história para ver se está tudo encaixando, se não tem trama que ficou por ar, que desapareceu, personagem que mudou de nome, personagem que não veio para nada, saiu para nada, né? Checar as descrições nesse resumo, checar os arcos de personagens, os personagens estão mudando, estão a mesma coisa, checar o tema do livro, o tema sobrevivência versus generosidade, o tema é o dinheiro destrói tudo, ver se tem um tema no livro,
Porque aí, você descobrindo o tema, você pode, na segunda versão, terceira versão, dar uma ressaltada nesse tema e isso deixa o livro mais forte, né? Terceira e quartas versões é aquela preparação já para os leitores beta. O que são leitores beta, para quem não conhece? São leitores testes, leitores que vão pegar o seu livro ainda está, que você já passou da primeira versão, passou da segunda versão, você passa para eles darem aquela primeira leitura boa, assim, onde eles vão apontar defeitos, problemas, alguma coisa que eles não entenderam. E quanto maior número de leitores beta que você confia, pessoas que conhecem, que são parecidos com o seu público, melhor, ok? Tipo do seu público, melhor. E na versão final, depois que volta dos leitores beta, você já fez a sua análise, já fez as suas alterações, aí vem a versão final, que é a versão que você termina, né? Depois que o editor também, se tiver editor, que ele já deu suas dicas, algumas mudanças, você faz a versão final. Eu gosto de ler em voz alta também, para mandar já para a gráfica e para os seus leitores, ok? Então, espero que tenha ajudado aí. Então, esse é um resumão de como é que você organiza para escrever um livro, né? Uma narrativa. Então, vamos continuar escrevendo, porque escrevendo é doido demais, e dá uma visita lá no nosso blog, o Tio Nito Doido Demais Blog. Em pé, pessoal!